Boa noite. Vamos iniciar mais uma vez o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Um estudo minucioso, detalhado, que a gente realiza já há quase 10 anos. Nós estamos atualmente estudando o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, e especificamente aquela passagem memorável, aquela passagem icônica da narrativa de Mateus e de outros evangelhos também, né? Em torno da multiplicação de pães e peixes. Então vamos rememorar um pouco a passagem, né? Jesus pega um barco, busca um lugar ermo, né? É o termo que é utilizado na tradução a qual a gente recorreu. Lugar mais deserto, mais solitário, mais calmo, né? Para orar, para entrar em prece, logo após a notícia da execução de João Batista. Acontece que uma multidão acompanhou ele. E quando essa multidão o alcança, quando chega até o lugar onde ele se encontra, ele se compadece dessa multidão, porque tinha muita gente enferma. Então Jesus transforma aquela compaixão, aquela misericórdia divina dele em ato curativo e começa a curar os enfermos. Juntamente com curar os enfermos, porque há várias maneiras de curar os enfermos, né? A palavra é uma delas. Jesus também pregava, orientava, e esse trabalho de socorro espiritual que se dá naquele momento atravessa o dia. E já se encontrava tarde, né? Quase o anoitecer, ali, no finalzinho da tarde, e os discípulos de Jesus se aproximam dele e dizem: Mestre, já está tarde e o pessoal está com fome. Libera a turma para eles poderem procurar a aldeia mais próxima para comprar comida. E aí vem o versículo da semana passada, né? Jesus responde para os discípulos: não precisa mandar eles para casa. Dai-lhes vós de comer. Tá bom? Na semana passada, a gente pegou esse dar-lhes voz de comer, que vocês têm de comer ao povo, então, né? Se eles estão com fome, vocês dão de comer para eles. Aí eles não precisam ir embora. Né? A gente analisou esse imperativo e no sentido mesmo do socorro material. Não foi assim? O compromisso que o cristão, sobretudo o cristão, tem com a necessidade, o sofrimento, a angústia, a aflição do semelhante. Daquele que tem falta do abrigo, do cobertor, do remédio, do pão, da escola. Então, todos nós, comprometidos com o Evangelho, estamos igualmente comprometidos com o sofrimento alheio. Tenhamos recursos e vantagens financeiras ou não. Porque quem não tem dinheiro tem força de trabalho e tempo para doar. Não é assim? Foi o que a gente estudou a semana passada. A resposta de Jesus para os discípulos chega no versículo de hoje. Entenderam? Então, hoje a gente vai ver Mateus 14, 17. O versículo de hoje é o versículo start, é o versículo no qual inicia a ação miraculosa, ou milagrosa de Jesus junto àquela multidão e junto aos discípulos. Lembrando que quando a gente fala em milagre, naquela perspectiva kardeciana, né? É um fenômeno natural que nós desconhecemos, que a ciência humana desconhece. Isso é o que se chama de milagre, né? É um fenômeno natural, é uma manifestação divina, mas que o homem, a ciência do homem ainda não compreende, né? Que é a multiplicação de pães e peixes. Só que antes dela acontecer de fato, aqui no versículo 17, a gente tem que entender o sentido dela. Porque aquele pão que Jesus multiplicou lá, por mecanismos que nós não compreendemos, né, por processos de manipulação
molecular que nós não damos conta de entender. Aquele pão foi comido, foi digerido e foi excretado. Não foi? Com o pão material não tem mais nada a ver. Tá lá, 2000 anos atrás, aquele pão foi comido. Pronto. O que ficou de legado, de herança desse episódio para nós hoje? O sentido espiritual. E é ele que nós vamos perseguir hoje. Antes de avançar, então, para o sentido espiritual do versículo, e inclusive ler o versículo, apresentar o versículo para vocês, acho importante uma fala aqui, não só com vocês, que estão aqui presencialmente, né? Aliás, virtualmente, mas ao vivo, mas o pessoal que vai assistir depois no canal. No início do Miudinho, nos primeiros episódios que nós gravamos, e antes do registro, quando ainda não gravávamos os episódios, eu usei várias vezes, recorri várias vezes, a uma técnica de interpretação rabínica específica de uma linhagem do judaísmo, que é a linhagem mística, que é o que as pessoas chamam de cabala, né, cabalística, né, cabalá. Eu usei várias vezes, porque é como se eu estivesse ainda em treinamento, vamos dizer. Então eu precisava usar. Eu precisava recorrer àquilo várias vezes, porque eu estava em treinamento, vamos dizer. Depois que eu passei a dominar um pouco mais a técnica, um pouco mais, porque é lógico, tem os mestres disso, né? Em plano espiritual, então, o mestre do mestre do mestre. Depois que eu me senti satisfeito com o que eu sabia, vamos dizer assim, eu entendi também que era uma técnica difícil de acompanhar. Nem sempre fácil de acompanhar. E que nem sempre ela era útil. Nem sempre havia necessidade de utilizá-la. Eu estou dizendo isso porque alguns companheiros em box, no canal, pedia de novo, que dia que você vai de novo trabalhar aqueles negócios das letrinhas hebraicas, com um númerozinho, valor numérico de cada letrinha. E eu dizia, olha, quando surgiu a oportunidade. E não surgiu. Os versículos que se apresentavam, porque isso é um problema, viu, gente? Hoje mesmo eu conversava com a minha amiga Conceição sobre isso. Viu, Éder? Nem sempre precisa se recorrer à cultura judaica para entender um versículo do Novo Testamento. A turma empolgou com esse negócio e o povo estava vendo escadaria do templo em tudo quanto é lugar, vendo gemátria e alfabeto hebraico em tudo quanto é lugar. Nem sempre precisa. Às vezes não precisa nem de interpretação, às vezes o versículo é muito óbvio. Como o versículo da semana passada. O que o versículo da semana passada dizia? Dá-lhes voz de comer. Não tem o que interpretar, ele é explícito. Não tem segunda, terceira, quarta, quinta camada ali. Jesus está sendo muito óbvio, muito claro, muito evidente no que ele está dizendo. Dá de comida para o povo. Não tem por que procurar pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo. Não tem por quê. Certo? Aí nós vamos no simples. No arrozinho que foi. Vocês comem estrogonofe com bobó de camarão todo dia? Isso é comida de dia de festa, de férias. Vocês comem peru natalino todo dia? Não comem. No dia a dia, o que é? Arroz, feijão, chuchu, bobrinha, quiabo, um ovinho frito, um zoiudão bonitão assim, ó, um bifão, se gostar de carne, né? Então, no dia a dia, é arroz com feijão. De vez em quando, num domingo, no aniversário de alguém, você faz lá um filezinho, ao molho madeira, não é? Faz uma lasanha bonitona. É dia especial. Hoje nós vamos fugir um pouco do trivial. Hoje precisa. Tá certo? E vamos fugir tanto do trivial, que hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz.
quando a gente gravava no salão, não fiz porque não tinha condição. Então eu levava umas folhinhas impressas lá, porca, e mostrava para a câmera. E aqui eu ainda não fiz usando o Meet, né, que é a plataforma que a gente utiliza, porque não surgiu a ocasião. Hoje surgiu. Vamos ver se eu sei lidar com essa tecnologia, porque eu sou meio quadrado com tecnologia. Não me dou bem. Mas a Juliana me ensinou, qualquer coisa eu chamo ela, tá bom? Então, agora eu vou sair do plano principal aqui da tela e vai entrar o meu esqueminha, o roteirinho que toda reunião de miudinho eu utilizo. Para toda reunião de miudinho eu tenho um esqueminha. Eu não sei gravar as coisas de cor, não, gente. Eu tenho que ter uma colinha. E hoje eu vou compartilhar essa colinha com vocês. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos ver se eu dou conta desse negócio? Ó, vocês vão me dizer se tá aparecendo para vocês. Só um instantinho. Tá aparecendo? Ok, né? Vamos lá, então? Ó, o versículo de hoje é esse Mateus, capítulo 14, versículo 17. Então, eles lhe dizem, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. É a resposta dos discípulos para Jesus, após Jesus dizer para os discípulos, dai-lhes vós de comer. Então, humildemente, modestamente, os discípulos falam, Senhor, nós temos aqui no cesto, aqui no balaiozinho que a gente trouxe, aqui nós temos 5 pães e 2 peixes. É uma multidão. 5 pães e 2 peixes, não dá para esse povo comer. Como é que nós vamos dar de comer para eles? Né? O versículo poderia parar aí e a gente logo pular para o seguinte, que é quando Jesus vai multiplicar. Porque, a princípio, a gente olha e fala, não tem importância, Jesus vai transformar isso em muito pão e muito peixe. Mas se você quer primeiro compreender o sentido espiritual da passagem toda, você tem que ir com calma nesse versículo. E não é porque 5 mais 2 é 7, não. Porque aí o pessoal pega e fala assim, saquei, né? Eu já fiz isso. É simples, né? 5 pães mais 2 peixes, 7. 7 é o número de Deus, né? É o número mais cabalístico que existe, né? O número divino, tudo que está relacionado a 7 é divino, é o número perfeito. Nós vamos agora no nível SOD de interpretação, né? Tem o PARDES, né? Os vários níveis de interpretação. Nós vamos agora no nível SOD, é o mais profundo de todos. É quando você vê o detrás do detrás do detrás, né? Quando você vai nas profundezas de uma passagem bíblica. E aí entra uma dica interpretativa. Sempre que houver uma referência tão clara, tão explícita a números, esses números não estão ali à toa. Vamos lembrar que Mateus fez um proto-evangelho, Mateus fez uma escritura primeva, uma escritura primordial, que depois foi sendo reescrita e adensada por gênios da teologia judaica, por gênios da espiritualidade profunda, gênios da noção superior de escritura. A citar aqui, isso eu já falei muitas vezes também, lá no Paulo Estevão, quem é que põe a mão nisso para copiar? Gamaliel, Estevão, o próprio Paulo. Então, esse pessoal vai dando complexidade e profundidade para o escrito bíblico. E, às vezes, introduzem aspectos que talvez a escrita de Mateus tenha negligenciado e que, entrevistando outros que conviveram, né, outras pessoas que presenciaram os episódios, Paulo, Estevão, Gamaliel, né, lá na frente Nestório, Policarpo de Esmirna, esses gênios, né, Basílio, né, eles vão anotando, olha, isso aqui cabe aqui nesse trechinho, e vai inserindo coisas. Então, a versão que nós temos acesso, a versão em grego
já dos séculos 3, 4 e até o século 5, né? Eles são versões do texto bíblico muito ricas, com muitos elementos a serem explorados. Eles precisavam dizer muita coisa com pouca tinta, porque a tinta, o pergaminho era caro. Então, num versículozinho como esse que a gente está estudando, tem coisa demais compactada, tem coisa demais oculta, e a gente vai decodificar isso, descompactar isso agora, tá bom? Qual é a técnica de descompactação que nós vamos utilizar para este versículo? Destacando essa expressão, 5 pães e 2 peixes. Né? Nós vamos pegar tudo isso aqui, ó, o número de pães e o número de peixes. 5 pães e 2 peixes. Nós vamos utilizar a gemátria, né, ou gematria. Nós vamos utilizar uma técnica da Kabbalah, do estudo místico das escrituras, para transformar escrita em número. Tá certo? Vou explicar melhor o que é a gemátria. O alfabeto hebraico, né, ele também é, graficamente, os signos, os sinais, também é representação numérica. Então, uma letra como o Aleph, por exemplo, é letra, o Aleph, mas também é número, o número 1. Entendeu? E para além da ordenação sequencial do alfabeto, cada letrinha representando um número, essas letrinhas têm valores numéricos convencionados pelos rabinos, como se fosse um código. Vocês acham a tabelinha no YouTube, na internet, viu, gente? No Google, você coloca lá valores numéricos, alfabeto hebraico, vai vir a tabelinha com o valor numérico de cada letrinha. Antes, na época de Jesus, um pouquinho depois, inclusive da crucificação do Cristo, isso era guardado às 7 chaves, isso era coisa que era transmitido oralmente de rabino para discípulo, do Gamaliel para o Paulo, entenderam? Mas hoje esse conhecimento se tornou público, talvez não tão conhecido por não ser tão divulgado, tão explorado, por exigir muita concentração, muita dedicação de estudo, mas a turma que acompanha o Mildinho, o canal aqui, é uma turma compenetrada, então eu senti segurança em a gente fazer uma interpretação por esse caminho, por esse viés, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos descobrir o valor numérico de cada um desses elementos que aparecem no versículo. Ó. Pães e peixes. Tá bom? Vamos lá, então? Olha, à medida que eu for fazendo, para quem nunca viu ser feito, vai percebendo a lógica. Daqui a pouquinho tá todo mundo craque, não tem nada. É só não perder a sintonia e não perder a concentração. Então vamos lá. A palavra pão em português não nos interessa, porque ninguém na época de Jesus falava em português. Jesus não falava em português. Os evangelistas não escreveram em língua portuguesa. Então a palavra pão não nos interessa. E nem ela em grego aqui. Porque se nós vamos trabalhar com uma técnica hebraica, judaica do século I, né? Então, nos interessa a língua hebraica. E a palavra pão em hebraico é lehem. Estão acompanhando, né, gente? Eu não estou vendo vocês aqui, porque eu estou vendo só a minha telinha, só o meu esquema. Mas qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e falar, Luiz, deu errado aí, tá bom? Mas vamos prosseguindo. Esse CH, ó, quando a gente faz a transliteração, né, passa do alfabeto hebraico para o nosso alfabeto ocidental, latino, né? Aliás, arábico, né? Ele é arábico fenício, a origem dele mesmo é fenícia, né? Mas se popularizou, no nosso caso, através do latim. O CH tem aquele som gutural, quando a gente vai limpar a garganta, lechem, entendeu? É meio aspirado, assim, lechem, né? Então, o lechem é pão. Só que escrito em hebraico é essa palavrinha aqui, ó, escrita da direita para a esquerda. Tá? Aqui nós temos a letrinha lamed, que tem o som do L,
Esse sinalzinho maçorético aqui, ele faz referência à vogal, letra E. Aqui vem o het, que é o correspondente a esse CH, o som aspirado que eu falei. E outra vogalzinha embaixo dele, ó, sinalzinho maçorético, os 3 pontinhos. Então, ó, aqui nós já temos lehem. Esse aqui é o mem, é a letra mem, tem um som do M. Então, lehem, da direita para a esquerda. Lehem. Cada letrinha dessa, estão vendo que são 3 letrinhas consoantes? Porque não tem vogal, viu, gente? No hebraico não tem vogal. Esses sinalzinhos aqui é para ajudar os ocidentais a lerem. Foi criado na Idade Média. O hebraico mesmo só tem consoante. Então aqui nós temos 3 consoantes, formando a palavra lehem. O lamed, o het e o mem. O valor numérico do lamed é 30. O valor numérico do het é 8. E o valor numérico do mem é 40. Então, na palavra lehem, a gente tem uma equaçãozinha de somar, né? Lembrando que é da direita para a esquerda, né? Então, 30 mais 8 mais 40. Somando tudo dá 78. 48 mais 30, 78. Então, esse aqui é o valor numérico da palavra. Aloysio, quem disse isso? Quem disse que o lamed vale 30, o het vale 8 e o mem vale 40? Os rabinos. É uma convenção. É assim, pronto, não interessa. É como se fosse uma senha do banco. O dono é que da conta é que escolhe a senha. Não é assim? Só é um jeito que eles encontraram de criar entre as palavras conexões. As conexões de sentido, elas são codificadas por número. Tá certo? Então, à medida que a gente vai avançando, vocês vão entendendo. O que a gente já sabe, então? Que o valor numérico da palavra lehem, aqui em escrito em hebraico, é 78. Tudo bem? Qual que é o outro alimento que os discípulos tinham ali? O peixe. Não nos interessa a língua portuguesa, nos interessa a pronúncia transliterada, né? O dag. Então, a palavra dag quer dizer peixe. E ela é escrita em hebraico. Dag. Aqui nós temos o dalet, que é a primeira letrinha, que é o do som do D. Temos um sinalzinho maçorético, um maçorético, que é o da vogal, mas que não existe no hebraico original. E aqui o gimel, que é a letrinha que corresponde ao G. Então, vocês estão vendo? Da direita para a esquerda. Gimel, dag, dalet e o gimel, formando dag. A palavra peixe. O valor numérico do dalet é 4. E o valor numérico do gimel é 3. 3 mais 4, 7. Luiz, que loucura é essa? Para que eu tenho que saber o valor numérico do pão e o valor numérico do peixe? Por que eu tenho que saber o valor numérico do lehem e o valor numérico do dag? Porque esses 5 pães e 2 peixes aqui, gente, é, na verdade, uma equação. Uma espécie de equação cabalística. Olha aqui comigo. Não é 2 pães e... Perdão, não é 5 pães e 2 peixes? Então, vamos lá, ó. 5 pães. Então, são 5 vezes os 78. Certo? 5 pães. O 78 não é pão? Então, 5 vezes 78. E 2 peixes, ou seja, mais 2 vezes o 7. Porque são 2 peixes. O valor numérico do peixes é 7. 5 vezes 78
mais 2 vezes 7 dá 404. Só que tem um detalhe. Sempre que a gente vai procurar o valor numérico, por exemplo, de uma expressão como essa, a gente nunca pode ficar nas 3 casas ou nas 2 casas. A gente sempre tem que reduzir ela para uma casa só, para um número simples, que a gente vai chamar na cabala de raiz numérica da expressão, ou da palavra, ou do nome. É a raiz numérica. Então, na verdade, a raiz numérica dessa expressão, 5 pães e 2 peixes, é 4 mais 0 mais 4. É o 444 somado tudo, ó. 4 mais 0 mais 4. Quanto é que dá? 8. Guardem este número. 8. Esse é o número mágico da aula de hoje. Estou usando o termo mágico, mas por expressão poética, viu, gente? Esse é o número mais importante da noite de hoje. É o número, é a raiz numérica dessa expressão que nós estamos analisando. 5 pães e 2 peixes. 5 vezes 78, que é pão, mais 2 vezes 7, que é peixe. Resultado, 8. Ah, Luísio, mas não sei não. Porque esse 78, que é o valor do peixe, se é 2 casas, não teria que reduzir também para uma raiz numérica? Sim, a gente pode fazer isso. Olha aqui embaixo, um outro caminho para chegar no mesmo valor. 7 mais 8 não é 15? 2 vezes 7 não é 14? Então ficaria 5 vezes 15 mais 14. 1 mais 5, 6, não é? Então, reduzindo tudo, fica 5 vezes 6 mais 5. Porque 4 e 1 é 5 também. Resultado, 35. 5 mais 3, 8. Só para mostrar para vocês que isso aqui foi pensado, viu, gente? Não tem ingenuidade nisso, não. Não tem acaso nisso, não. Isso aqui foi pensado. Quem inseriu esses 5 pães e 2 peixes nesse versículo sabia o que estava fazendo. E era doutor em técnicas de raciocínio interpretativo que vieram de outros orbes. Eu sou unânime, eu sou convicto em afirmar isso. Isso aqui é alta ciência interpretativa. É coisa de capelino, tá? Tudo isso para a gente chegar até agora à seguinte conclusão. O valor numérico da expressão 5 pães e 2 peixes é 8. Aloysio, para que serve saber a raiz numérica dessa expressão? Agora é que a cobra vai fumar, como diriam os pracinhas da Segunda Guerra. Agora é que vocês vão ver o tanto que esse tal de evangelho é muito perigoso alguém dizer assim, eu sei tudo de evangelho. Porque você cava, e o negócio é mais profundo. Você mergulha e não acha o fundo disso. Olha aqui, gente. Eu vou até respirar um pouquinho, voltar a tela aqui para ver se vocês estão prestando atenção. Tá todo mundo prestando atenção. Ó, eu estou vendo agora vocês. Vocês continuam vendo a tela, né? Dá um ok aí. Continua vendo a tela. Então, vamos lá. Continua vendo? Sim, né? Então, vamos lá. Olha só. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 9 do Evangelho de Mateus, Jesus vai ensinar o povo a rezar, a orar. E ele transmite para as pessoas o Pai Nosso, que começa assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Deus tem nome, Aloysio? Tem. Na tradição hebraica, Deus tem um nome. E lembrando que a tradição hebraica é quem inaugurou na espiritualidade da Terra o monoteísmo, a crença num Deus único e espiritual. Só que esse nome é impronunciável. Eles não pronunciam, eles só transcrevem no hebraico.
Se você fizer uma transliteração, daria algo como esse YHWH, que forçadamente e equivocadamente o Ocidente chama de Yahvé, ou Jeová, porque o Y em latim também tem um som de J. Mas isso aqui não é certo, viu, gente? Um judeu raiz mesmo não vai pronunciar esse nome. Aí, como é que ele faz, Luiz? Ele substitui o nome por um adjetivo. O Altíssimo, o Eterno, o Misericordioso. Ele usa um adjetivo. Quando chega essa inscriçãozinha aqui, ó, em hebraico, ele muda para algum adjetivo. Quais são as letrinhas em hebraico correspondentes a esse nome que não tem pronúncia, que ninguém fala? Essa letrinha pititinha aqui, ó, chamado Yod. Aqui nós temos o Re, que é o som gutural, só que bem aspirado, bem leve, o ar saindo assim, ó, né? Bem de leve. Depois tem o Vav, que esse pauzinho aqui, ó, é o Vav. E por último, o Vav tem um som de V mesmo, ou de W, né? E por último, repete o Re, né? Vamos ver o valor numérico de cada letrinha para a gente saber qual o valor numérico do nome de Deus, que aqui no Ocidente a gente chama de Yahvé, ou Jeová. Vamos lá? Ó, o valor numérico de Yod é 10. Mais o valor numérico do Re é 5. O valor numérico do Vav é 6. E aí repete o valor numérico do Re, que é 5. 10 mais 5 mais 6 mais 5. Resultado, 26. Só que a gente tem que reduzir isso aqui para a raiz numérica. Somar o 6 com 2. Que dá? Opa! 8. 8 de novo. Olha aí. A raiz numérica do nome de Deus é 8. Será que é por acaso isso? Será? Aliás, eu vou parar de mostrar o que vem depois, para vocês não ficarem vendo. Será que é por acaso que o valor da expressão 5 pães e 2 peixes é o mesmo do nome de Deus? 8? Vamos ver mais coisa. Lá no Evangelho de Mateus também, nós já estudamos isso, inclusive em especial de Natal, no capítulo 1, versículo 21, nós temos a seguinte fala do anjo para Maria. E ela dará à luz, aliás, do anjo para José, se não me falha a memória. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Só que o nome dele mesmo em hebraico não é Jesus, né, gente? Jesus é a latinização do termo grego, que é Jesus, né? Em hebraico, aliás, em aramaico, o nome dele é Yeshua. Em hebraico seria Yehoshua, né? O aramaico sempre faz a contrição, sempre faz uma redução da pronúncia. Então, Jesus é como se fosse o Josué, o nome Josué, Yehoshua, só que em aramaico. Yeshua. Mas não existe uma escrita específica para o aramaico. A escrita do aramaico é o próprio alfabeto hebraico. Então, esse seria o nome de Jesus em hebraico, em escrita hebraica. Yeshua, né? Quais são as letrinhas que nós temos aqui? O Yod, aquela letrinha pequenininha. Depois nós temos o Shin, que tem o som de S ou de CH, esse Sh, né? Depois vem o Vav, só que aqui, como ele vai aparecer na expressão mais ocidentalizada do hebraico, né, com sinais maçoréticos, vai aparecer junto com um sinalzinho, ele vai ter esse som do U. Acontece do Vav tem o som de U. E o Ain, que também pode ter som de vogal, no caso a letra A. Igual o Aleph, né? Isso acontece 2 vezes no alfabeto hebraico.
Então, ó, Yeshua, Yod, Shin, Vav e Wain. Yeshua, lendo da direita para a esquerda. Entenderam? Vamos ver aqui os números, como é que vai ficar? Então, vamos lá, ó. O valor numérico de Yod é 10. O valor numérico de Shin é 300. Um valor alto. O valor numérico de Vav é 6. E o valor numérico do Ain é 70. 10 mais 300 mais 6 mais 70 vai dar 386. Vamos reduzir isso aqui? Ó, 3 mais 8 mais 6 vai dar 17. Ainda dá para reduzir mais. 7 mais 1, 8. Eita! A raiz numérica do nome de Jesus, que é um nome que o anjo disse que ele deveria ter, não é uma escolha de Maria e José. O anjo falou, ele vai chamar Jesus. Porque Yeshua, ou Yehoshua, quer dizer salvação, mas também porque o valor numérico do nome em hebraico é 8, que é o mesmo valor numérico do nome de Deus. Eita! 8 e 8. Que é também o número, o valor numérico da nossa expressão. 5 pães e 2 peixes. Tem coisa aí, vocês não acham? Hein? Tá começando a fazer sentido esse negócio, hein? Estão acompanhando, gente? Tudo bem? Podemos seguir? Então, vamos lá. Ó. Aí, o que vai acontecer agora? Olha que loucura. Eu fui fazer esses negócios aqui em casa, fui ficando meio doido. Eu falei assim, gente, que esse negócio é bonito demais. Olha o que vai acontecer. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, todo mundo lembra, né, que a passagem da parábola do bom samaritano, né? Especificamente nos versículos 26 e 27, Jesus se dirige ao doutor da lei. E ele lhe disse, que está escrito na lei? E aqui tem que ser com L maiúsculo, viu? Como lês? E respondendo, ele disse, o doutor da lei, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui é a lei. A lei é isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui, desse versículo, nós vamos tirar duas coisas. Primeira delas, a palavra lei. Que corresponderia, a gente pode dizer que corresponderia também no hebraico à instrução. Normalmente as pessoas traduzem Torá por lei, mas a tradução correta seria instrução. Então, dessa maneira, é como se Jesus dissesse para o doutor da lei, que está escrito na instrução divina, na orientação divina, no ensinamento divino. Como você lê essa instrução? É como se a Torá, gente, que são aqueles 5 livros atribuídos à mediunidade de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, né? Como é que é como se fosse um manual de instrução em que o maior especialista no equipamento vai dizer para o consumidor o que está escrito no manual de instrução. Em seguida, como você interpretou o manual de instrução? Porque pode ser que você leu, mas não entendeu, né? De qualquer forma, a palavra é Torá. Que pode ser lei ou instrução. Isso aí não vai ser tão importante para a gente. O que interessa aqui agora é o valor numérico da danadinha da palavra Torá, né? Que vem com Tav, que é a primeira letrinha, depois vem com Vav de novo, depois vem com Resh. Então, o Tav tem o som de T, o Vav aqui, como vai vir com o sinalzinho, vai ter o som de O.
Depois do resh tem o som do R, só que o R é aquele lingual, o R, né, do choro do Kiko. R, Torá. E por último, o Re, que é esse H, assim, não tem som nenhum, né? Então vai ficar Torá. O valor numérico do Tav é 400. O valor numérico do Vav, a gente já viu, é 6. O valor numérico do Resh é 200. E o valor numérico do Re, que a gente já viu também, é 5. 400 mais 6 mais 200 mais 5 igual a 611. Vamos reduzir? 6 mais 1 mais 1. 8. Raiz numérica da palavra Torá, 8. Então, olha, nós já temos a raiz numérica da expressão 5 pães e 2 peixes, que é 8. Já temos a raiz numérica do nome de Deus, Yahvé, que é 8. Temos a raiz numérica do nome de Jesus, que é 8. Yeshua, 8. E agora, a raiz numérica da palavra Torá, que é a instrução ou a lei, que quer dizer 8 também. Que coisa bonita, gente. Isso aqui não pode ser uma mera coincidência, né? Não, gente. Aqui tem ciência espiritual. Aqui tem técnica de espiritualidade profunda. É coisa que foi deixada de herança para a humanidade por uma tradição de espiritualidade, de entendimento de Deus e da lei, que não é humana. Aliás, humana é. Ela não é terrena, né? E a sua origem de interpretação, a técnica humana, tem origem divina, por sua vez. Tá bom? Outra coisa, quando o doutor da lei vai responder Jesus nesses versículos, no versículo 27, ele define a lei mais importante, né? Dentre aqueles 10 mandamentos, ou entre as outras leis adicionais que vão surgindo nos livros de Moisés. Com esses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e a próximo como a si mesmo. Então, alguém vai dizer assim, será que a palavra aí não seria tzedek, que é justiça, que é a retidão, né? Não. A gente vai ver daqui a pouquinho. É lei mesmo, porque é algo mais completo. Tzedek é justiça, tzedaká, que é caridade. São manifestações que dizem muito respeito à assistência social, vamos dizer assim, à caridade material. Mas aqui nós vamos além disso. Nós vamos ver a caridade para além da caridade material. E nesse caso, essa noção de amor ao próximo e a presença do amor a Deus vai dar um toque especial para o sentido que a gente quer alcançar. Mas vamos avançando. Lá no Salmo 119 de Davi, no versículo 105, Davi diz assim, a tua Torá, o teu mandamento, né, a tua instrução, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. Então vamos começar aqui de trás para frente. Meus pés, a gente já viu, pés representam sentimentos. O caminhar é o pé em contato com o mundo, em contato com o solo, em contato com a terra. Então, o caminhar é o sentimento em contato com o mundo, com as pessoas, com as circunstâncias, com os problemas concretos da vida. É o caminhar. É como os meus sentimentos lidam com a existência material. E aqui o salmista, Davi, vai dizer que a Torá é lâmpada iluminando esse movimento. A luz que ilumina o meu caminhar, que ilumina a minha experiência concreta de vivência dos sentimentos em contato com o mundo, é a Torá. É a lei. São os mandamentos de Deus. Aí tudo bem? Bom, só que em judaísmo, gente, quando a gente fala de lâmpada, nós temos que lembrar
do castiçal ou do instrumento de iluminação mais importante, litúrgico, que está no Santo dos Santos, que estava no tabernáculo, que é a menorá. É a lâmpada que nós vamos ver aqui. Todo mundo acha que já viu a menorá, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Vocês estão vendo direitinho a imagenzinha da menorá aí? Tudo ok? Então vamos prosseguindo, ó. A menorá, ela tem 7 hastes. A haste número 1, a número 2, a número 3, a central, que é a haste número 4, depois a haste número 5, o número 6 e o número 7. Nós estamos seguindo a contagem como fazem os hebreus, como faziam os judeus, da direita para a esquerda, tá bom? Olha aqui que coisa incrível. A lâmpada, né? A menorá representando a Torá, os 7 espíritos de Deus, né? Para lembrar também Isaías, né? Então, a menorá é essa lâmpada que ilumina os pés e o caminhar do homem no mundo. Ou seja, ela representa a Torá. Olha aqui, se a gente somar o número de cada haste da direita com a sua correspondente na esquerda, sabe o que nós vamos ter? 1 mais 7, 8. 2 mais 6, 8. 3 mais 5, 8. E aí sobrou uma haste, que é a central A4. Como ela não está ligada em oposição a haste nenhuma, ela está ligada a ela mesma. Então você vai somar ela com ela mesma. 4 com 4, 8. Estão acompanhando? Mas não é para jogar no bicho não, viu? 8. Olha aqui o que nós temos até agora, gente. Que maluquice. Nós temos o valor numérico da expressão 5 pães e 2 peixes, 8. O valor numérico do nome de Deus, Yahvé, 8. O valor numérico do nome aramaico de Jesus, Yeshua, 8. Agora, o valor numérico da Torá, da palavra Torá, 8. E a somatória de qualquer ligação de haste na menorá, 8. A luz que ilumina os nossos pés. Vamos avançar? Agora vocês vão pirar. Todo mundo já ouviu falar da Arca de Noé, né? Pois bem, teve o dilúvio, e antes de ter o dilúvio, né, o mundo se inundou de água. Aqui nós estamos na linguagem litúrgica, poética, tem que abstrair, né? Deus disse para Noé que era para ele construir uma arca e salvar os casais, os animais e a família dele. Então, nós vamos lá em Gênesis, no capítulo 7, versículo 1. Olha aqui. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Quem é que ia entrar na arca? Ele e toda a família dele. Além dos animais, seres humanos, só Noé e a família dele. Correto? E o que é o episódio da arca junto ao dilúvio? Um episódio de salvação. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A humanidade era numerosa, mas salvos foram poucos. Só aqueles que entraram dentro da arca com Moisés. Quem são esses da família de Moisés? Perdão, de Noé. Gênesis capítulo 7, versículo 7. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Quantos filhos Noé tinha? Ele tinha 3 filhos. Ele tinha como filho o Jafé, o Sem e o Cam. Então eram 3 filhos, portanto mais 3 mulheres.
Mas o Noé e a mulher dele, nós estamos falando de 6 casais. Nós estamos falando de 8 pessoas. 4 casais, 8 pessoas. Olha, Noé, a mulher, mais o Sem e a mulher, mais o Cam e a mulher, mais o Jafé e a mulher. 8 pessoas. 8 pessoas foram salvas no dilúvio. Ah, Luiz, e o que tem a ver o dilúvio, Noé, com o Novo Testamento, com o Evangelho? Olha aqui em Mateus capítulo 24, os versículos entre 37 e 39. O que Jesus diz? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, esse versículo, esses 2 versículos, fazem parte do chamado sermão profético de Jesus. É Jesus falando dos nossos dias. A vinda do Filho do Homem são os nossos dias. É quando o Evangelho vai se fundamentar definitivamente no coração dos homens. É a vinda do Filho do Homem. E aí Jesus está dizendo, olha, assim como foi com Noé e a sua família, vai ser com algumas famílias nos dias vindouros. Porque o processo de regeneração, gente, é um processo, é um período. As pessoas, elas vão despertando para a Boa Nova aos poucos, gradativamente. Outras não. Outras não serão salvas. Como o número de salvos lá na narrativa de Gênesis foram 8 pessoas, você não vai chegar à conclusão de que só 8 vão se salvar. Não é isso. Não é para ter esse entendimento literal. É para você entender o sentido da palavra 8. Olha aqui, o sentido número 8. Olha o que está relacionado até agora. O milagre de pães, de multiplicação de pães e peixes, o nome de Deus, o nome de Jesus e a lei. Tem que ficar ligado nisso. Tá? Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 10, Jesus vai dizer assim: se guardardes os meus mandamentos, ou ensinamentos, né, ou instrução, a Torá, 8, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu, Jesus, Yeshua, 8 de novo, tenho guardado os mandamentos de meu Pai, Yahvé, 8 de novo, e permaneço no seu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. 8, 8, 8. Aí, Jesus vai e explica no versículo 12 de João, capítulo 15 também, na sequência, o que a gente pode considerar como esse mandamento, ou essa instrução, ou esse ensinamento legal. Ele diz assim: o meu mandamento, a Torá 8, é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Aí a gente vai conectar lá atrás também, quando o doutor da lei define a Torá, define a lei e os profetas, no amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Se nós fôssemos transformar o amar uns aos outros como Jesus nos amou, e se nós fôssemos transformar o amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a si mesmo numa palavra, que palavra resumiria isso? Caridade. Porque a caridade, segundo Emmanuel, é o amor em ação. É um amor praticado. E nós não vamos recorrer ao tzedaká hebraico,
que é a caridade puramente material, porque a caridade que está em discussão aqui, ela é mais ampla. Ela envolve também a caridade moral, a ética, a misericórdia, a compaixão. Então ela está contida nesse resumo da Torá, nesse resumo da lei. Por isso que nós vamos agora tomar a Torá como sinônimo dessa caridade, dessa instrução do amor praticado, do amor vivido, do amor manifesto. Certo? Resultado: 8, 8 e 8. Yavé, 8. Yeshua, 8. E Torá, 8. Deus, Cristo e caridade. Vocês conhecem isso de algum lugar? Deus, Cristo e caridade. Do que Jesus, do que o evangelista está falando no capítulo 14, versículo 17, que nós estamos estudando hoje, quando ele menciona que os discípulos disseram ter 5 pães e 2 peixes? Que a orientação da passagem de multiplicação de pães e peixes é justamente a vivência de um lema, de uma trindade, de uma inscrição ordenativa. O 8 representa essa trindade: Deus, Cristo e caridade. Porque 8 é o valor numérico do nome Yavé, que é Deus. Porque o 8 é o valor numérico do nome Yeshua, que é o nosso Cristo. Porque o 8 é o valor numérico da palavra Torá, que é a caridade. A caridade no seu sentido mais amplo. Da onde a gente conhece isso, hein? Ah, já sei. Do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Lá no capítulo 3, Os Degredados, vai ter o momento épico em que Jesus dá a sua instrução, o seu mandamento para o anjo Ismael, né? O tutor espiritual da nação brasileira. Jesus diz para Ismael assim: guarda este símbolo da paz. Ele entrega a bandeira branca, uma bandeira branca para Ismael, lábaro, né? Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir à causa de Deus. Ó, Yavé, 8. E, sobretudo, lembra-te sempre que estarei... Quem que vai estar? Ele, Jesus, Yeshua, 8. Contigo, no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo. Caminho novo é a Torá, é a caridade. 8 de novo. Mediante a sagrada revivescência do cristianismo. E aí Humberto Campos continua. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento. E como se entrar em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscreverá o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. O 8, o 8, o 8, sempre o 8, sempre o 8. Ufa! E aí? 8. Vocês acharam que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes à toa? É o que tinha lá,
Aí o evangelista fez questão de colocar o número de pães e peixes. A troco de quê? Ele podia ter dito simplesmente assim, né, Dona Joana? Podia ter falado assim, tinha alguns pães e uns poucos peixes. Por que que ele pôs o 5 e o 2? Para a gente simplesmente somar 5 com 2 e dar 7? Vocês acham que eles entregam o ouro assim para a gente, né? Fácil assim. Ó, tô desde ontem. E eu não sei nada de matemática. Vocês viram que é operação de somar, multiplicar, coisa simples. Mas para mim isso é um desafio. Essa cabecinha dá conta dessa matemática toda, fiz muita prece. Mas para que a gente chegasse nesse entendimento de que a passagem como toda está resumida nesse valor significativo do 8 para acabá-la. Não existe comunhão com Deus sem comunhão com Jesus. E não existe comunhão com Jesus sem a vivência, a prática da lei, que é a caridade. Jesus pede para o doutor da lei, resuma toda a lei em um mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Aí, Jesus pega e fala assim, fala pra gente, resuma agora esse mandamento numa palavra, caridade. Aí hoje a gente se propôs a resumir essa palavra no número, 8. O que a gente vai fazer com esse 8 não é importante, não tem nada a ver, sabe? Não é para ficar, agora eu vou desenhar 8 na parede da minha casa para eu ter sorte, para Deus me favorecer. Não é nada, isso é coisa de doido. Não faz um negócio desse, não. Esquece o 8 como numeral. O que é importante aqui é o que ele lembra. Para onde ele joga nosso raciocínio. Para onde ele encaminha. A função da gemátria é conectar sentidos. É criar uma rede semântica. A função do 8 aqui é só uma. Conectar essas palavras. Yeshua, Yahvé, Torá. Achar um sentido no castiçal, né? Da menorá, nas hastes todas. Achar sentido no porquê que só foram salvos Noé, a esposa, os filhos e as esposas. Isso, a Bíblia não é, gente, um passatempo. O texto bíblico não é uma história de carochinha, não. Tem ciência ali. Tem sabedoria profunda ali. Que a gente vai ganhar muito espiritualmente, vai crescer muito espiritualmente, se a gente começar a afastar na nossa vida as futilidades, as discussões por política, né? As fofocas da vida de celebridades, os bate-bocas em famílias, a gente ia afastar essas futilidades da vida e aplicar o nosso tempo no estudo e no entendimento das palavras de vida eterna. Não é à toa que lá em Pedro Leopoldo, os companheiros de Pedro Leopoldo perguntaram através do Chico para Emmanuel o que ele fazia para conhecer tanto de evangelho. E a resposta de Emmanuel foi a seguinte: aproveita os minutos. Essa maluquice da gemátria aqui, do versículo de hoje, foi uma bênção para mim. Porque como eu estou pensando nesse negócio sem parar desde ontem, eu não pensei besteira, não falei besteira, não magoei a Juju, não ofendi minha mãe, não briguei com meu filho. Eu me mantive ocupado com o bem. Então, eu agradeço aos evangelistas, aos redatores das escrituras que deixaram essa boia salva-vidas na minha vida, que é o estudo do evangelho. Creio que para vocês
assim se dá também, já que vocês estão aqui toda quarta-feira e o pessoal do canal assíduo também. Tá certo? Deus, Cristo e caridade. A multiplicação de pães e peixes é um episódio que nos convida a refletir e viver este lema: Deus, Cristo e caridade. Tá certo? Abração para todo mundo. Até a semana que vem, gente.